Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Neurociência e Saúde Mental. Meu nome é Marina Mendes, eu sou especialista em neurociência do comportamento aplicada ao desenvolvimento de pessoas e de organizações. Então, bora começar? Você já deve ter escutado que a dopamina ela é uma substância poderosa, mas ela não é somente poderosa, ela é também inteligente. Fazê-la funcionar requer, como eu já disse, esforço, mas é preciso também entender os seus truques e saber criar atalhos. É preciso ter persistência, é aí que entra a disciplina e a repetição. Mas é fundamental que a gente aprenda a controlar a dopamina para a gente não ser controlado por ela. A substância química mais importante para o cérebro humano é a dopamina. Isso não significa dizer que os outros neurotransmissores não são importantes. Na verdade, eles são vitais, como por exemplo, a serotonina, a endorfina, a ocitocina, a adrenalina, a noradrenalina, são fundamentais para o comportamento. E nós precisamos dessas diversas substâncias químicas, precisamos que elas estejam funcionando adequadamente para que o nosso cérebro esteja funcionando bem. Agora, se você quer melhorar o seu comportamento e a sua maneira de ver o mundo, ignore por agora os outros neurotransmissores e comece pela dopamina. É importante a gente falar, para a gente poder entender a dopamina, que até alguns séculos atrás, o principal desafio de um ser humano era permanecer vivo. Hoje, nós dominamos o mundo, mas a gente sempre está pensando que dá para melhorar. E aí, quando a gente pensa nisso, a gente sempre pensa assim, né? Eu quero mais. A dopamina, pessoal, ela nos permitiu construir um mundo em que atendesse a maioria das nossas necessidades. Mas ela também removeu quase todas as ameaças, pelo menos aquelas imediatas em que a gente precisaria lutar ou fugir. Então, olha só, nós melhoramos o mundo para se viver melhor, mas nós também eliminamos as ameaças. Acontece que muito do que a dopamina faz agora é não apenas desnecessário, como é problemático, porque o circuito que envolve a dopamina, ela não evoluiu tão rapidamente assim como o mundo, permanecendo ali, de prontidão. Então a gente tem um mundo que evoluiu de um lugar de escassez e perigoso para um mundo de abundância, só que o sistema dopaminérgico não evoluiu na mesma velocidade. E essa modernidade toda, onde a gente tem tudo na palma da mão, gera uma falta de desafio. E falta de desafio gera tédio. Só que a molécula do desejo nos faz procurar por algo novo, numa busca por distração, que muitas vezes é disfarçada de uma necessidade genuína. Então, não é fácil. A gente precisa saber frear a dopamina quando ela quer mais do que a gente precisa e deixar ela fazer o seu trabalho quando ela promete algo que é mais valioso. E aí, pessoal, é uma habilidade e como qualquer outra habilidade, a gente aprende, tá? Só que esse dilema da dopamina entre a busca pelo que é novo, né, por distrações, ela não se restringe, esse dilema não se restringe somente à biologia e à química. Para a gente resistir às pressões da dopamina, nós precisamos encontrar um modo significativo de levar a vida, de encontrar alegria em coisas simples. E somente nós, seres humanos, com a nossa capacidade de amar, de dar significado ao universo e de enfrentar essa necessidade mais profunda por significado através dessa condição de abstração que a gente tem, é que a gente pode ter também, junto com o químico e o físico, a questão abstrata da dopamina. E a neurociência, ela já descobriu coisas fantásticas sobre o mecanismo da dopamina, tanto a nível biológico como químico. Mas para encontrar significado, nós precisamos criar uma narrativa que nos ligue a um propósito ao longo da vida. E qual seria essa narrativa? Eu entendo que ela é ancorada principalmente num pensamento, né, onde a gente pare de perseguir as promessas do amanhã, como se não houvesse hoje, né, como se o hoje não tivesse importância. A gente precisa dar mais importância para o agora. A gente deve nos alegrar com as possibilidades,
porque é importante, claro, a gente ter essa visão de futuro, né? Pensar em possibilidade nos dá essa condição de planejar o futuro, mas também nós temos que nos alegrar com o que a gente já tem. Então, equilibrar o querer e o ter. E a dopamina, ela é a substância mais importante para o cérebro humano nesse aspecto. E aí hoje, com o ritmo de vida moderna que a gente leva, é essencial a gente começar pela dopamina, porque é a partir dela que a gente consegue regular outras substâncias químicas e, com isso, favorecer comportamentos saudáveis. A dopamina, pessoal, ela desempenha um papel essencial em muitas das nossas ações e reações conscientes, principalmente naquelas que envolvem motivação, recompensa e escolha. Sabe quando você vê uma novidade ou uma coisa que você ainda não tem, e aí você escuta aquela vozinha lá dentro de você dizendo assim, vai lá, dá uma olhadinha, talvez você esteja precisando disso. É provável que aquilo ali te deixe mais seguro, mais satisfeito, mais protegido, mais atraente, tudo isso ao mesmo tempo. A partir do momento que mentalmente a gente começa a considerar as diversas possibilidades de ter algo, a dopamina, ela cria esses sentimentos que a gente tem, sabe, quando a gente vai começar uma ação, começar um projeto, sabe aquela sensação daquela vontade que a gente tem de fazer algo? Só que o problema é que isso também nos torna suscetíveis a impulsos e menos propensos a tomar decisões cuidadosas, porque nós somos muito mais movidos pelo fascínio do que pela evidência. A gente fica focado no potencial, na expectativa e não na realidade. Isso porque, pessoal, lá nos primórdios da nossa espécie, quando a sobrevivência era uma preocupação constante, fazia todo sentido a gente estar sempre buscando antever possíveis riscos, consequências, recompensas, querer algo novo para melhorar a vida, porque a gente estava num mundo cheio de perigos, né? E essa busca pelo novo trazia condições de se viver melhor, de mais segurança, alimento. Pensa comigo, né? De todos os lados que o ser humano olhava, existia um perigo em potencial. Então, o cérebro, ele precisava estar em alerta o tempo todo, buscando o quê? Segurança, alimento, abrigo. E, ao mesmo tempo, ele tinha que ter motivação para continuar tentando sobreviver, buscando aí possibilidades, novidades, né? Algo novo para poder criar e melhorar a sua condição de vida. De sobrevivência, na verdade, né? Só que hoje os estímulos mudaram. Eles são completamente diferentes daqueles que os nossos ancestrais enfrentavam, né? Só que, como eu disse, a reação do nosso sistema dopaminérgico, o jeito como o nosso cérebro responde, ainda é o mesmo. Ou seja, a dopamina continua atuando para nos manter em busca do que é novo, do que é prazeroso, do que é recompensador. Só que os perigos e as recompensas de hoje são bem diferentes dos de antigamente. E o sistema dopaminérgico, pessoal, mais uma vez, não evoluiu para se adequar a um tipo de vida que a gente não tem mais, né? E não é fácil a gente desafiar as forças evolutivas que moldaram os circuitos cerebrais. Essas grandes e pequenas lutas que a gente tem, entre o agora e o depois, entre o prazer e a disciplina, elas são inerentes à espécie humana, né? E a gente fica geralmente, né? Vamos ver aí no nosso dia a dia. Eu não sei se eu vejo uma série ou se eu vou estudar. Eu não sei se eu compro uma roupa nova ou se eu guardo esse dinheiro para o imprevisto. Eu não sei se eu como um bolinho ou se eu foco numa dieta. Se eu levanto mais cedo para ir para a academia ou se eu fico mais 30 minutos na cama. Não é verdade? Nós estamos sempre aí nesses dilemas. E às vezes parece que esses dilemas não têm um meio termo, não é verdade? Ou você tem uma vida curta e feliz, ou uma vida longa e reprimida. Só que isso tem trazido desajustes e infelicidade, comprometendo a nossa saúde mental. Agora, não tem só notícia ruim não, né? Tem o lado bom disso também, não é só coisa ruim, né? Tem uma boa notícia no meio disso tudo aí. Embora esse desconforto seja inescapável ao cérebro humano, ele tem valor.
ele tem um porquê, né? E qual que é? Ele é um dos maiores motivadores que existem. Porque, em geral, pessoal, pensa aí, se avalia aí, basta a sensação de que algo melhor está pela frente para a gente começar a progredir na vida, né? Essa insatisfação, ela nos impele a melhorar o mundo e a nós mesmos. O simples fato de entender que o nosso sacrifício de hoje vale o ganho de amanhã já faz a gente pensar em melhorar, em progredir, e é a dopamina que energiza esse comportamento para a gente buscar aquilo que a gente identifica como um ponto a ser melhorado, como algo que tenha valor, que tenha sentido, que tenha significado. Muitas vezes a gente sacrifica algo hoje por uma recompensa no amanhã. E cada decisão que a gente toma é uma troca entre a felicidade de hoje e o si do amanhã, não é verdade? E nós, que somos nós, que decidimos qual deles nós vamos sacrificar. É o hoje? É o amanhã? É a dieta? É a academia? O tempo todo nós estamos escolhendo entre a satisfação de hoje e o valor do amanhã. E é assim que a gente consegue o que quer. Mas logo em seguida, né, depois que a gente passou por esse turbilhão aí de pensamentos, de reflexões, e a gente conseguiu o que a gente queria, vem uma incômoda pergunta. E aí? E agora? E daqui para frente? Né? É aí que a gente começa a perceber que o que a gente está buscando, ela vai muito além de posses, de conquistas, de bens materiais, né? A gente começa a procurar por algo que dê sentido à nossa vida. E aí eu falo de um sentido mais profundo, né? Algo que preencha de verdade, que traga propósito, que nos faça sentir plenitude e não a satisfação passageira, uma satisfação passageira. Em outras palavras, pessoal, a gente deseja, a gente persegue, a gente conquista. Só que o prazer da conquista, ele é passageiro. O que favorece o progresso também causa um certo desespero, uma insatisfação, né? Porque ao mesmo tempo que a gente tem essa busca por progresso, né, pelo novo, e isso gera uma insatisfação, porque a gente está querendo sempre melhorar, isso também traz esse desespero aí, né, esse outro lado da balança aí, que é exatamente qual o sentido da nossa existência, qual o sentido da existência humana. Porque sucesso e insatisfação, eles estão interligados, né? A curiosidade a respeito de coisas novas já ajudou a nossa espécie a sobreviver no passado, não é verdade? Só que no mundo moderno que a gente vive, esse desejo frequente e intenso de explorar novidades, ele já não é tão útil mais. Por quê? Porque a gente tem um trabalho, a gente tem uma casa, a gente tem comida, a gente vive num mundo relativamente seguro, né? Só que aí, lembrando novamente, o sistema dopaminérgico é o mesmo. Aí a gente acaba perseguindo coisas desnecessárias e sofre as consequências disso. Então, num mundo seguro e protegido como o nosso, a curiosidade, embora natural, ela pode ser prejudicial. E a parte pessoal do cérebro responsável por tudo isso é alimentada por um neurotransmissor que a gente já conhece, a substância química chamada dopamina. Diante de algo que possa ser útil, prazeroso, recompensador, a dopamina e os seus circuitos nos enchem de energia. Para quê? Para que a gente vai lá, para que a gente investigue aquela situação mais a fundo, né? Só que existe aí uma falta de lógica. Por quê? Porque essa sensação, ela não é alimentada por fatos, mas sim por um valor. Nesse momento, a gente ainda está falando de potencial valor ainda não explorado, ou seja, de uma expectativa. Então, a gente investe muito esforço em uma expectativa vaga, sem saber ainda se isso vai dar certo, né? Por quê? Porque é apenas um valor e potencial. Então, a dopamina, ela nos impulsiona, mas ela não fala assim, ó, vamos pesar os prós e os contras. Não, ela fala assim, ó, vai lá, né? Vamos lá. Tá? Ela nos incita a correr atrás do que pode ser bom, mas com aquela falsa promessa de que vai ser bom. É uma incerteza, é um talvez,
e muitas das vezes ela nos leva a sacrificar coisas boas que a gente já tem por aquilo que apenas pode ser positivo. Ela cria uma onda, né, que faz a gente correr risco. A dopamina, pessoal, jamais nos impulsiona para uma certeza, mas é sempre para um talvez, que pode tornar nossa vida mais segura, mais próspera, mais interessante. São sempre promessas, tá? Por isso que alguns autores chamam a dopamina de molécula do desejo, né? Por mais maravilhosas que sejam as coisas que nós já temos, a dopamina nos deixa insatisfeitos e famintos por alguma novidade, tá? Mesmo a gente tendo coisas satisfatórias, um bom emprego, uma boa casa, né, uma família legal, a dopamina sempre aponta além do aqui e agora. É como se ela dissesse assim, ó, você ainda não tem aquilo e ali está a sua felicidade. Vai lá buscar. O que está por trás de tudo isso? Uma insatisfação, né? Só que a dopamina, ela faz promessas, mas ela não tem certeza, ó, aquilo ali pode ser bom, não é que seja bom, né? Ela garante que sim, mas não sabe, ela não pode dar certeza, tá? Então, esse mecanismo distorcido da dopamina é exatamente isso. Ela promete bons momentos, porque é isso que ela sabe fazer. Ela vende ilusões sem se comprometer exatamente com a entrega, tá? O problema é que ela é motivada sempre pela possibilidade e não pela certeza. É sempre uma euforia, sabe, disfarçada de otimismo em vez de evidências. E isso nos faz perseguir coisas que muitas vezes se revelam frustrantes, sem importância, sem valor nenhum. Por isso que a dopamina é a substância química do querer. Ela lida com coisas que estão além do nosso controle imediato, fazendo aquela antecipação, aquela expectativa, aquele valor antecipado, porque até então é apenas um potencial valor. E aí, pessoal, quando a gente consegue o que quer, uma outra parte do nosso cérebro entra em cena, que é aquela que lida com o sentimento do ter. Então, ao contrário dos prazeres antecipatórios da dopamina, essas moléculas nos proporcionam prazeres de ver, de ouvir, de saborear, de tocar, tá? É aí que entra a serotonina, a endorfina, a ocitocina. O sentimento de querer cede lugar quando a gente tem a experiência do ter. E aí entram os sentidos, né? Outras substâncias químicas assumem o controle dos nossos sentimentos e das nossas sensações. Como a dopamina está ligada ao futuro, ela recua porque o futuro chegou. Agora que você já possui tal coisa, né, aquilo que você buscava, os seus sentimentos são determinados pela experiência real. De uma expectativa passou para uma realidade. Ou seja, agora você lida com sentimentos de tocar, de ver, de segurar, de vivenciar. A sua expectativa, ela é substituída pela realidade. Por quê? Porque a sua busca acabou, né? E essa realidade pode não ser tão boa assim, porque no meio da expectativa e da realidade existe a decepção. Essa mudança de sentimento, essa saída do reino da dopamina para o reino do aqui e agora, costuma ser o início de uma eventual frustração. É também quando a gente começa a compreender porque muitas vezes nós ficamos entediados com o que nós já temos. Em outras palavras, a dopamina nos permite lidar com coisas distantes no tempo e no espaço, porque não estão aqui, não é o agora. Nós precisamos planejar e trabalhar para consegui-las, energizando o nosso comportamento para alcançar aquilo que a gente quer. Então a dopamina, ela tem a ver com o desejo, tá? Entenderam aí a principal diferença entre esse mecanismo do querer e do ter? Quando você ainda está no querer, quem está agindo é a dopamina, tá? E depois que você tem, né, você tem a sua realidade, outras substâncias entram em ação. Entenderam aí, pessoal? Ficou bem claro o que é esse sistema do desejo, né? Agora, o sistema dopaminérgico, ele não é formado só pelo sistema do desejo. Ele é formado também por um outro subsistema, que é o mecanismo de controle. O impulso que a gente sente para investigar uma nova oportunidade, ou seja,
o desejo, a vontade, o valor potencial, é o sistema dopaminérgico do desejo entrando em ação. Quando a gente pondera sobre algo que esse mecanismo nos apresenta, imaginando aí todas as possibilidades, cenários, né? A gente já começa a usar o sistema dopaminérgico de controle. Então, desejo e controle operam focados no futuro, unindo o que a gente sente com aquilo que a gente planeja, unindo aí os nossos pensamentos. Então, por um momento, a gente faz aquela reflexão, né, daquilo que a gente deseja, mecanismo do desejo, com as possibilidades, os cenários, né? Entra em ação o mecanismo do controle. O primeiro nos faz querer seguir em frente. O segundo nos capacita a fazê-lo, ativa o nosso cognitivo, o nosso racional, o nosso planejamento, nossa tomada de decisões, né? Direciona o nosso foco, nossa atenção, nossa concentração, né? Ele entra em ação para quê? Para a gente ir lá e atingir o que a gente quer, tá? Então, começamos com o impulso e depois a gente começa a processar aí fazendo cálculos. Para a gente atingir os nossos objetivos, a gente precisa dos dois circuitos, tanto de desejo quanto o do controle. A dopamina do desejo nos mantém no caminho, alimentando a motivação com promessas de prazer. Se a gente atingir uma meta, se a gente comer um bolinho, se a gente praticar uma atividade física, se a gente ficar mais 5 minutos na cama, né? O mais interessante, pessoal, é que esses dois mecanismos, eles têm início na mesma região cerebral. E aí eu vou trazer para vocês um pouquinho do meu conhecimento de neurociência. O circuito do desejo, ele começa numa região localizada no mesencéfalo, chamada área tegmentar ventral, aonde tem uma grande quantidade de neurônios dopaminérgicos que são ativados quando o circuito do desejo entra em ação. A partir do momento que a gente deseja alguma coisa, que a gente quer alguma coisa, esses neurônios se ativam mais, né? Mais porque, na verdade, a gente já sabe que esses neurônios nunca estão silenciosos, tá? Então, os neurônios dopaminérgicos, eles nunca estão desativados. Naquele processo mental de antecipação, de expectativa, gerou o desejo, tá? Então, na área tegmentar ventral, localizam-se neurônios dopaminérgicos que se projetam para o núcleo accumbens, que é formando aí uma das principais vias do sistema de recompensa do cérebro. O núcleo accumbens, situado na porção ventral do corpo estriado, ele atua como um centro integrador entre emoção, motivação e ação, tá? Ele conecta-se com uma região conhecida como filtro do comportamento, responsável por selecionar e coordenar respostas comportamentais de acordo com o valor emocional e motivacional dos estímulos recebidos. Ou seja, dentre uma gama de comportamentos possíveis, tá? A dopamina, sendo liberada nessa região, energiza o nosso comportamento para aquele determinado comportamento que teve mais valor, ou seja, que foi mais motivado, mais energizado, mais impulsionado por um motivo, tá? Então, o núcleo accumbens, né, que fica lá na região, na primeira camada do filtro do comportamento, lá no corpo estriado, ele recebe informações tanto do sistema límbico, que processa as emoções, quanto do córtex pré-frontal, que é responsável aí por esse planejamento, por essa tomada de decisões, tá? Então, o núcleo accumbens, ele ajuda o cérebro a determinar o valor de um estímulo e a direcionar comportamentos que são reforçados a partir dessa liberação de dopamina em busca, né, daquele comportamento que tem mais valor, que tem mais sentido, que tem um motivo, tá? Mas lembrando, pessoal, ainda é em potencial, porque a dopamina no circuito do desejo é um se, é um talvez, tá? Embora o circuito do desejo e do controle sejam diferentes, esses circuitos, eles estão muito interligados, tá? Não só entre si,
mas com vários outros circuitos cerebrais. Por isso que existe essa integração de informação a partir da liberação de um sinal que ele é comum ao cérebro, que é a dopamina. Então, essa região, ela exerce um papel fundamental na motivação, no humor, na formação de hábitos. Tá? Por quê? Porque influencia desde comportamentos adaptativos, os hábitos, até processos disfuncionais, como dependências, compulsões. Tá? Então, esse circuito entre a área tegmentar ventral e o núcleo accumbens, ele constitui o eixo central do sistema de recompensa, do sistema dopaminérgico de recompensa, que regula aí o desejo, a busca e a sensação de prazer que orientam grande parte do comportamento humano. Então, quando o circuito do desejo ele é ativado, a gente deseja coisas que a gente não tem, né? E o que a gente sente? Motivação, entusiasmo, tudo baseado numa expectativa, tá? Esse circuito, ele gera também essa experiência intensa, difícil até de descrever, né? Algo como o prazer de possuir algo antes mesmo de possuí-lo, por isso que é uma expectativa. Muitas vezes, esse prazer da expectativa, ele é até maior do que o prazer de ter de fato, tá? Então, a maior parte da expectativa, ela acontece antes de ter e muito pouco depois. E é nesse momento que a dopamina do desejo faz o que ela sabe fazer de melhor. Ela nos motiva com promessas de um prazer, de um grande prazer no futuro, dando aí só um gostinho do que é possível. Só que é também nesse momento que surgem os problemas. Por quê? Porque o cérebro, ele quer novidades sem considerar se a sua escolha é saudável, se ela é sábia, se ela é responsável. Por isso que a dopamina ela é tão inteligente, porque ela também faz você sentir um gostinho do que será quando você tiver a recompensa toda. E faz todo sentido, né, pessoal? Porque como que você, né, como que o seu cérebro vai entender que aquele comportamento que você está buscando vai te causar algo de bom, vai te trazer algo de bom, se você nem tem noção se isso é bom? Por isso que ela também antecipa essa expectativa, né? Essa pitadinha aí de prazer, tá? E por isso talvez até que a dopamina seja tão falada como sendo o hormônio do prazer. Não, na verdade ela é o hormônio, ela é a substância química que te faz buscar o prazer, né? Dando aí essa pitadinha aí que aquele comportamento, aquela recompensa ali vai ser excelente, tá? Nesse momento, pessoal, não há deliberação racional, tá? Se a gente dependesse só do circuito do desejo, ou se ele estiver por algum motivo desregulado, a gente estaria sempre atrás de qualquer novidade. E muitas vezes é o que a gente vê hoje, né? Por quê? Porque a gente está sempre aí bombardeados com uma enxurrada de estímulos que, se não fosse, por exemplo, as redes sociais, a gente nem saberia que existe. Então, existe um excesso de estímulo que está sempre ativando esse circuito do desejo, fazendo com que esse sistema dopaminérgico de recompensa esteja assim, sempre ativado. Nós vamos falar sobre isso, né? Por quê? Porque esse excesso desperta em nós desejos e quanto mais a gente se submete a esses estímulos, mais a gente quer, mais a gente quer. A gente vai falar mais para frente sobre isso quando a gente falar das estratégias, tá? E uma delas é esse controle aí dessas experiências, né, desses estímulos altamente dopaminérgicos. Agora, o corpo humano é mesmo fantástico, né? Ele cria um antagonista, né? E nesse caso, né, a dopamina tem uma parceria muito forte com o sistema racional, que é o sistema de controle, né? O sistema de controle, e olha só que interessante, ele também começa na área tegmentar ventral, só que ele segue um caminho diferente. Em vez dos neurônios dopaminérgicos responsáveis pelo circuito do controle, que estão lá na área tegmental, irem para o núcleo accumbens, ele vai para o córtex pré-frontal, nos lóbulos frontais, né, onde ocorre o quê? As nossas funções cognitivas e executivas. Planejamento,
cálculo, tomada de decisão, deliberação, raciocínio lógico, priorização, foco, atenção, concentração. Então, olha só, a combinação da motivação do sistema límbico com a ponderação dos lóbulos frontais é um superpoder, né? Surge aí o circuito do controle, que nos permite descobrir se vale a pena perseguir aquela novidade, se sim, como que a gente faz, tá? Então ele reforça aquele nosso pensamento abstrato e a nossa concentração em tarefas complexas, direcionando a nossa atenção para alcançar aquele objetivo. Porque o que quer que esteja gerando desejo também está modulando o sistema de controle para a gente ter mais foco, mais atenção, para a gente deliberar a respeito de como fazer, de como agir, para a gente alcançar aquele comportamento que gerou aquele desejo, seja ele qual for, tá? Então, o sistema dopaminérgico do desejo nos motiva a buscar novidades baseados nessa empolgação, nessa expectativa, em imaginação. Não existem fatos ainda, não tem nada concreto, tá? O sistema de controle nos equipa com a capacidade de planejar e executar, permitindo transformar o nosso desejo em ações concretas. Pelo circuito do controle, a dopamina nos permite elaborar um plano para atingir um objetivo. É como se o cérebro começasse a simular diferentes cenários, né? A gente criou o desejo, tá lá no sistema de desejo, no circuito dopaminérgico do desejo. Aí a gente começa a entrar em ação também o circuito do controle, imaginando o que aconteceria se eu conseguisse o que eu quero, como que é difícil chegar, qual que é o caminho que eu tenho que percorrer, é difícil, é fácil, o que eu preciso para ter aquilo ali, né? Então esse sistema, ele atua como uma ferramenta lógica que compete com os impulsos emocionais da dopamina, ajudando-os aí a decidir racionalmente se vale mesmo a pena perseguir o objetivo. Então essa interação entre racionalidade e intuição e imaginação cria aí uma verdadeira viagem mental, né? É como se é um ensaio interno do que pode vir a acontecer. Lógico, pessoal, isso acontece em frações de segundo, né? A gente falando pode parecer que é uma coisinha assim, bem separada. Não, é frações de segundo, tá? No momento em que eu considero fazer alguma coisa, o meu cérebro já começa a imaginar diversos cenários para decidir se eu devo ou não agir, comprar, fazer, seguir. E, na verdade, isso é fração de segundos, né? A dopamina de controle, ela entra em ação e me leva a formular aí esse plano, né? Então, assim, é uma capacidade de análise e isso é indispensável no nosso dia a dia e a gente faz isso a todo momento, não é verdade? A gente está sempre construindo um futuro, imaginando esse futuro, né? Tá ali no mundo do abstrato, das ideias. Depois a gente faz uma viagem naquilo ali pelo tempo, porque não está no agora. A gente cria imagens, cria possibilidades, avalia prós, contras, o que é viável, o que não é viável, né? Para só depois aí a gente, dentre essas opções, dentre esse filtro, né? Determinar aquela que a gente vai realmente fazer e seguir, tá? Então a dopamina do controle nos dá esse poder de planejar, de perseguir, de moderar, de abandonar aquela escolha. Não, eu vi que tá difícil, não vamos fazer por esse caminho não, tá? Ela nos permite aí imaginar esses futuros alternativos, né? Pra gente escolher aquele que é melhor. Então, pessoal, quando a gente deseja alguma coisa, o nosso cérebro, ele abre um universo de possibilidades, né? E aí a gente se vê em várias situações, a gente analisa benefícios, vantagens, desvantagens, faz escolhas, né? Tudo isso antes de investir qualquer coisa que seja além aí dessa nossa energia mental, tá? E nós, como seres humanos, nós temos a capacidade única de pensar em termos abstratos, ou seja, de refletir, né, de fazer uma reflexão diante daquilo que despertou em nós um desejo, como que a gente vai conseguir.
Por quê? Porque antes que o mundo se materialize, a gente cria ele primeiro como uma possibilidade, como um pensamento. Então, pessoal, tudo começa na mente e depois a dopamina, ela move a ação. Nós vamos falar muito também a respeito de mente e cérebro, né? Essa visão de que a mente é fruto do cérebro, o cérebro é que produz a mente, né? Então, nós vamos trazer também aí essas discussões a respeito do dualismo, monismo, né? Materialismo, espiritualismo, tá? E o progresso, pessoal, ele vem dessa ânsia de olhar para frente e imaginar como obter algo que ainda está distante do nosso tempo e do nosso espaço, não é verdade? Se a gente já tem, a gente não precisa imaginar, né? E aí essa tensão entre o que é e o que pode ser impulsiona o ser humano, nos permitindo imaginar coisas que ainda não existem. Por isso que a imaginação, ela é uma das ferramentas mais poderosas do cérebro. Por quê? Porque a partir do momento que a gente imagina, né, que a gente cria mentalmente essas possibilidades, a gente já está aí energizando, né, já está estimulando o nosso sistema dopaminérgico, tanto com relação ao desejo quanto com relação ao controle, tá? Então, se a gente considerou alguma coisa, o sistema dopaminérgico, tanto de desejo quanto de controle, ele é ativado. Primeiro, o desejo, que faz a gente querer. Depois, o controle, que faz a gente planejar e executar. E essa habilidade, essa viagem mental é o que distingue o ser humano das outras espécies, né? É o que nos dá criatividade, né? Vontade de progredir, sede de futuro, né? Enquanto a dopamina do desejo desperta o interesse e o impulso para agir, a dopamina do controle ajuda a planejar. E é a dopamina que torna tudo isso possível, tá? Minha intenção não é fazer você entender a química do cérebro. Claro que em alguns momentos eu até vou falar de alguns termos técnicos, mas a intenção é se concentrar na mente, no humor, nas atitudes, nos comportamentos e nas escolhas. Nós não podemos falar sobre dopamina somente do aspecto biológico, mas também e principalmente nós temos que falar no aspecto abstrato, que é a capacidade que nós, seres humanos, temos de imaginação, de criatividade, de pensamento, porque é a partir dessa habilidade que nós criamos viagens mentais que levam à ativação dos circuitos dopaminérgicos. Quem me acompanha lá no Instagram pode perceber que eu tenho feito algumas postagens a respeito da dopamina. Dopamina é um tema que dentro da neurociência eu procuro estudar muito. Sempre lendo livros, literatura, artigos científicos para poder me manter aí atualizado. Para fazer esses vídeos, eu me baseei principalmente nessa literatura aqui desse livro, Como Domar a Dopamina. Super recomendo, é um livro de facílima leitura, barato, tem em qualquer livraria, do Michael Long. Vale super a pena. Quem tiver essa oportunidade, fica a dica aí que ele é muito bom. Nesses vídeos eu vou trazer o que é dopamina, como que funciona esse mecanismo e o que a gente pode fazer para domar aí a molécula do desejo. A partir dos meus conhecimentos de neurociência, trazer o que na prática a gente pode fazer para aproveitar o potencial dessa molécula e ensinar aí algumas estratégias para a gente aproveitá-la melhor em diversas áreas da vida. Aprender a transformar a energia indomável da dopamina numa poderosa aliada, equilibrando aí a balança da sua liberação a favor de uma satisfação mais duradoura e não de um prazer imediato. Eu vou contar para vocês como que através de uma superregulação eu consegui trazer de volta a homeostase do meu sistema dopaminérgico. Agora, um alerta, não é oferecer respostas fáceis nem pílulas mágicas, pelo contrário, é revelar caminhos mais produtivos para a nossa energia, para a nossa perseverança. Muitas vezes é um caminho difícil, que exige muito esforço, mas eu posso te garantir que é super recompensador.
No próximo vídeo, eu vou trazer para vocês uma outra vantagem da dopamina, tá? E te explicar por que estimular muito o nosso sistema dopaminérgico, a tendência é a gente ficar cada vez menos motivado, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha ficado tudo entendido, né? Não tem como a gente falar de dopamina muito rápido, né, em vídeos curtos, porque exige, né, a gente precisa entender mais a fundo e mais profundamente a dopamina, até para a gente poder, como eu disse, criar essas estratégias e esses mecanismos de controle, tá? Se ficou alguma dúvida, coloque aqui no comentário, tá? Me chama aí, né, no direct, uma mensagem. Eu vou deixar também o link do Instagram para quem quiser conversar comigo lá no Instagram a respeito de dopamina. E a gente se vê nos próximos vídeos para a gente poder falar mais um pouquinho de dopamina e a gente falar mais aí desses mecanismos, essas estratégias de controle do sistema dopaminérgico. Um grande abraço e até o próximo.